Então, galera, seguinte, sobre o petróleo, né, e a sua utilidade, né, em nossa sociedade, a gente sabe, né, que ele é matéria-prima para produzir o gás de cozinha, a gasolina, o querosene, o óleo diesel, óleo lubrificante, vaselina, parafina, piche, né, que é o que faz o asfalto. Mas como é que isso se dá, né? Então aqui nessa questão 6, primeiro a gente vai lembrar o que é vaporização, né? Vaporização é a passagem do estado líquido, né, para o estado gasoso, não é isso? Então você tem um petróleo, que é uma substância que está no estado líquido, ele pode passar para o estado gasoso. Então você, antes de tudo, vai escrever o que é isso, vaporização. A condensação, o que é? Né? É a passagem do estado gasoso para o estado líquido, né? É o contrário, ok? Então, a gente tem aqui um dispositivo, né, que foi projetado aí pela engenharia, né, para fazer com que o petróleo ele passe inicialmente por um processo de vaporização e depois ele venha a passar por um processo de condensação. Daqui a pouco a gente vai ver na questão número 7, né, uma representação melhor. E a solidificação, o que é? Né? Então, vocês já viram esses assuntos, mas eu quero que tome nota aí, né, para isso ficar bem claro. Então, na solidificação, a gente tem um elemento que era líquido, passando para o estado sólido, né? Então, a gente tem o asfalto, né, é matéria sólida, né, mas ele veio da onde? Veio do líquido, né, que era o petróleo, né, assim como a parafina, que faz a vela, né, também é matéria no estado sólido. Então, explica esses processos aí: vaporização, condensação e solidificação, né? Feita essa explicação, vamos para a questão número 7. Galera, aqui na questão número 7, a gente tem as indicações até, né, aqui, ó, de temperatura, né? Então, o petróleo bruto, ele chega numa caldeira na forma líquida, né? E aqui, muito simplificadamente, a ideia do que é a destilação fracionada. O que é a destilação fracionada? É um processo que você submete, né, um líquido, no caso aqui o petróleo, a temperaturas diferentes para poder separar os componentes, né, que integram essa substância composta, né? Então, o petróleo é uma substância muito composta de vários elementos, né? Quando você submete o petróleo a uma temperatura de 40 graus, né, uma temperatura relativamente, né, baixa, você tem a saída do petróleo do chamado gás natural, que é o gás que a gente usa aí, né, na nossa cozinha, tá certo? Na medida que você esquenta um pouco mais, esse líquido a 70 graus começa a se desprender, né, o vapor da nafta, né? Então é um gás também, né? Começa a sair o gás da nafta, que é a matéria-prima do plástico, tá certo? Todo plástico ele é um derivado da nafta, que por sua vez é derivado do petróleo, né? Então aqui que a gente tem o aquecimento do petróleo a 70 graus, produz-se um gás. Esse gás ele segue um caminho pela uma tubulação e aqui esse gás ele é esfriado, ele recebe, né, ele diminui a temperatura. E nesse caso, com a temperatura mais fria, né, diminuindo a temperatura, o que era um gás vira um líquido, tá certo? E esse líquido, você diminuindo ainda mais a temperatura, ele vai virar um sólido, né? Todo mundo sabe que os plásticos, né, ele tem uma natureza no ambiente, né,
sob a pressão normal sólida, né? E existem muitos tipos de plástico, a gente vai ver isso mais para frente. Aí a 120 graus a gente tem a gasolina, né? Então aqueceu o petróleo, começa a liberar gases, né? A 120 graus, esses gases equivalem a gasolina, né? Então sai no estado gasoso, mas você submete a uma temperatura tal que esse gás se transforma em líquido, né? É esse líquido que abastece aí os nossos carros, né? O combustível mais comum aí da gente, né? E a gente sabe, né? Se deixar o tanque de gasolina um pouco aberto, né? Esse líquido ele vira um gás com alguma facilidade, né? Ele passa do estado líquido para o estado gasoso. Então tem que manter ali fechado, né? Para evitar o contato com o ar, para preservar. A mesma coisa acontece com o querosene. Então note, né, que a cada temperatura, né, você consegue separar diferentes substâncias. Então, com as suas palavras, né, tenta colocar a ideia aí, o que é a destilação fracionada, né? Então, é um processo de separação de substâncias, né, que estão presentes na composição do petróleo de forma fracionada, né? Então, você separa as substâncias valendo-se de diferentes temperaturas a fim de obter um produto, né? Obter os elementos que interessam aí na nossa sociedade. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido bem aí essa situação aí que acontece nas refinarias, né? Então aqui tem uma foto de uma refinaria aqui do Rio de Janeiro. Então, galera, até breve. Daqui a pouco a gente fala de outro assunto.